nascimento e agora, depois que você nasce de novo, como você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia fala que uma vez que o homem nasce da barriga da mulher, o ser humano nasce do pai e da mãe dele, ele nasce desligado, desconectado da vida de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Embora as pessoas falem assim, não, eu creio em Deus, Deus está aqui no meu coração. Segundo Deus e segundo a Bíblia, a palavra fala que todo ser humano nascido de mulher, ele nasce sem comunhão com Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. Então todo ser humano nasce debaixo da consequência do pecado de Adão e Eva. Por isso que todo ser humano individualmente vai precisar em algum momento da sua vida fazer uma escolha pessoal. Por seguir a Deus, por receber Jesus no seu coração ou não. Amém? Glória a Deus. A gente falou disso. E quando uma pessoa recebe Jesus no coração dela, quando ela aceita Jesus, quando ela se batiza, a Bíblia fala que ela nasce de novo. Igor, o que é ela nasce de novo? A gente falou, expliquei para vocês, vou recapitular, que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. O nosso corpo está bem, está saudável, a nossa alma é o quê? A nossa mente, as nossas emoções, mas o nosso espírito, ele está morto. E ele só vive quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração. Então, no instante que você aceita Jesus, você recebe dentro de você o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 25. As meninas vão colocar aí pra gente. Gálatas 5, 25. Gálatas capítulo 5, verso 25. Quer trocar para mim? Gálatas 5, 25. Uma vez que você nasceu de novo, que você nasceu do Espírito, Igor, eu fui na igreja, eu recebi Jesus, eu fui batizado. Só, agora sim. Uma vez que você nasceu de novo, que você recebeu Jesus, que você foi batizado, você recebeu também o Espírito Santo para morar dentro de você. E agora que você nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo, você precisa aprender a andar pelo Espírito. É como você ter vou dar um exemplo, amém? Um exemplo. É como você ter um carro. Não adianta você ter um carro muito incrível, muito top, se você não sabe dirigir. Amém? Então, quando você recebe o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a pessoa que vem morar dentro de você para te guiar. Se já que vivemos no Espírito, nascemos de novo, temos comunhão com Deus, andemos também pelo Espírito. Então, fala assim, andar pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? É você tomar as suas decisões, as suas atitudes de acordo, alinhada com o Espírito Santo. Isso basicamente é andar pelo Espírito. Nenhuma decisão, nenhuma atitude que você for tomar na sua vida, você não toma nenhum passo sem antes ouvir o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, diferente do diabo, ele não guia a sua vida se você não deixar. Deus não é igual ao diabo. O diabo, se ele achar um espaço, ele vai entrar e pronto. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele só governa a vida de quem deixa, de quem fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser conduzido pela sua presença. Amém? Glória a Deus. Então, depois de você nascer de novo, o desejo de Deus é guiar você. Vou falar bem resumidamente, mas a gente falou sobre 3 tipos de pessoas que tem na Bíblia. A Bíblia descreve 3 perfis de pessoas. Quais são esses perfis? Primeiro perfil, o homem natural. Quem é o homem natural? O homem normal, que não tem Jesus, não recebeu Jesus, não tem comunhão com Deus. Essa é a pessoa natural. Essa pessoa, se ela está no pecado, se ela bebe, se ela fuma, se ela faz coisas do pecado, não cabe nós condenar e nem julgar ela, porque ela é natural, ela não tem o Espírito Santo. Então não adianta você falar para a pessoa que não tem Deus que ela está pecando. Ela está pecando, ela vai pecar porque ela não tem Deus, amém? Por isso cabe em você apresentar o amor de Deus. Glória a Deus, amém? Então o homem natural, o homem que nasceu da barriga do pai e da mãe, está vivendo a sua vida normal. Existe o segundo homem, que é o homem carnal. Quem é o homem carnal? É o homem que recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, mas ele não cresceu na graça e no conhecimento. Ele nasceu do Espírito, ele recebeu Deus, mas ele vive ainda como se fosse o homem natural. Ele nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo, mas as atitudes dele, os pensamentos dele, as decisões dele ele ainda vive como se fosse um homem humano normal. Amém? Apesar dele ter comunhão com Deus, ele não toma decisões segundo Deus. É como se ele tivesse o Espírito Santo, mas ele ignora completamente a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele vive normal, como se Deus não estivesse lá. Esse é o homem carnal. E existe o outro homem, que é o homem espiritual. É o homem, quando eu digo homem, falo homem e mulher. O homem que ele, mesmo errando, mesmo falhando, ele está buscando sempre viver guiado pelo Espírito Santo. É aquela pessoa que ela é sensível à voz de Deus e ela busca o conselho de Deus, ela busca a presença de Deus, a palavra de Deus. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Amém? Glória a Deus.
você hoje está se tornando um homem, uma mulher espiritual. Por quê? Porque só dá ouvido para Deus, para a palavra de Deus, quem nasceu de Deus. Jesus disse assim, a palavra do meu Pai não entra em vocês porque vocês são do diabo. Jesus falou para os fariseus. Mas aquele que ouve a minha voz, esse é nascido de Deus. Glória a Deus. Amém? Então fiquem felizes, vocês são homem espiritual nessa noite, amém? Glória a Deus. Ah, não, vocês estão com sono, né? Amém? Então vocês hoje aqui, vindo dar ouvido à palavra de Deus e aprender a palavra de Deus, significa que vocês querem conhecer mais a Deus. Logo, vocês querem andar em comunhão com Deus. Vamos lá. Igor, como de maneira prática eu sou guiado pelo Espírito Santo? Porque Deus é Espírito, o Espírito você não vê. Você está vendo Deus? Não, mas Ele está aqui. E como que eu sei? Eu percebo a presença de Deus por causa do meu Espírito. Ó, dentro de você tem o seu Espírito. E é no seu Espírito que você percebe que Deus está presente. Amém? Igor, mas como que eu faço para depois que eu sair daqui do ambiente de culto, eu continuar sendo guiado pelo Espírito Santo? Você precisa de 2 Cs. Quais são esses Cs? Você precisa de comunhão e comunicação. Você precisa aprender a manter-se em comunhão com Deus e aprender como Deus se comunica com você. Amém? Ainda estou recapitulando o que eu falei no domingo passado. Você precisa, sabe aqueles rádios antigos? Vou dar um exemplo que acho que é cabível. Aquele rádio antigo que você tinha que conectar, até acertar a frequência ficava meio ruído, mas quando acertava a frequência ficava claro o que o locutor estava dizendo. Assim é o seu espírito. Quando você está ali buscando e você está preservando a sua comunhão com Deus, chega uma hora que a coisa conecta e aí fica claro. É que nem o sinal do Wi-Fi. Você coloca assim, acerta, e aí há a comunicação entre o seu celular e a internet. Quando você cultiva a sua comunhão com Deus, fica muito claro e muito fácil você ouvir o que Deus está dizendo. Estão entendendo? Compreenderam? Quer ver? Ó, quantos de vocês aqui sabem, pelo um olhar, ou pelo um respirar, assim, pelo um gesto, por uma atitude, o que o seu pai e a sua mãe estão querendo comunicar com você? Sim ou não? Às vezes você não precisa nem falar, mas você já percebeu por um gesto. Por quê? Porque você tem muita comunhão. Então a comunicação fica fácil. Estão entendendo? Quando você tem muita comunhão, a comunicação fica fácil. Por que Jesus facilmente percebia Deus e ouvia Deus? Porque ele preservava a comunhão. Fala assim, comunhão. Comunhão. A comunhão você preserva como? Quando você tem práticas espirituais. Quando você tem o seu momento de oração. Quando você tem o momento que vocês estão tendo agora de ouvir a palavra. Quando você jejua. Isso dentro de você está fazendo você cultivar a sua comunhão com Deus. E aí quando Deus se comunicar, quando Deus falar, vai ficar claro para você. Porque a comunhão entre você e Ele está afiada. A coisa está ali, vocês estão amalgamados, vocês estão envolvidos. O seu coração e Deus estão envolvidos. Amém? Glória a Deus. Existem algumas formas, agora é a hora que eu vou falar com vocês. Existem algumas formas de Deus se comunicar. Depois de você estar em comunhão com Deus, existem algumas formas que Deus fala. A Bíblia fala que Deus, desde que criou a humanidade, Ele sempre se comunicava com o homem. Desde o jardim do Éden, a Bíblia fala que Ele descia às 6 horas da tarde para poder ter comunhão com o ser humano. Para comunicar, para se comunicar. Estão entendendo? Pensa assim, Deus está no céu, sabe de todas as coisas. Por que Deus desceria e conversaria com o ser humano? Porque o desejo de Deus é de manter comunhão, amizade, relacionamento. Estão entendendo? Amém? Quero que vocês vão lá em Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20 e 27. Fala assim, o meu espírito. Ó, existe o Espírito Santo e existe o seu espírito. Quando Deus quer falar, Deus vai tocar no seu espírito, através do espírito. Ó, o espírito do ser humano, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então dentro de você tem algo que tem Deus. A Bíblia fala que Deus é espírito. E aí você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então Deus é espírito e Deus quando nos criou nos deu um espírito. Amém? Então quando Deus quer falar comigo e com você, Ele acende uma luzinha. Na onde? Não na sua mente, não nas suas emoções, não no seu corpo, mas no seu espírito. Glória a Deus. Amém? Então fala assim, Deus, Ele deseja ter comunhão comigo no meu espírito. No meu espírito. Então quando Deus vai falar com o ser humano, Ele fala no espírito.
A Bíblia fala que na antiga aliança a maneira de Deus se comunicar com os homens era através de profetas, através dos sacerdotes e através dos reis. Como assim, Igor? Deus usava sinais exteriores para falar com o homem. Deus usava, um exemplo, você estava pedindo uma oração, perguntando algo para Deus, Deus usava uma pessoa para ir lá para falar com você. Amém? Isso também acontece nos dias de hoje. Mas essa não é a principal forma que Deus usa para guiar as pessoas hoje na nova aliança. Na antiga aliança, só 3 tipos de pessoas tinham o privilégio de ter o Espírito Santo: os profetas, os sacerdotes e os reis. Eram as únicas pessoas que tinham o Espírito Santo. Agora, depois de Jesus ter morrido na cruz, todas as pessoas que creem em Deus podem ter o Espírito Santo. E hoje, na nova aliança, a maneira que Deus usa para guiar a minha e a sua vida, para nos conduzir com o Espírito Santo, é falando no nosso interior, através da palavra. Quero que vocês vão lá em Salmos 119, verso 105. Salmos 119, 105. Eu vou colocar aqui para vocês algumas formas que Deus usa para falar com você. Igor, eu quero ouvir algo de Deus, eu estou pedindo uma resposta para Deus. Deus não só quer te responder, mas Ele quer que você aprenda como Ele fala. Amém? Glória a Deus. Salmos 119, 105. Diz assim, ó: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés significa que a palavra de Deus ajuda você a discernir o presente, e luz te faz ver o horizonte, te faz ver o futuro. Amém? Então, a principal forma, a primeira forma que Deus vai falar com você é através da palavra. Deus vai usar a palavra. E muitas vezes a palavra vai confrontar a sua maneira de pensar, vai confrontar a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos, os seus argumentos. A palavra vai vir, vai confrontar você. Amém? Por quê? Porque uma pessoa que não vive no Espírito, ela vê as coisas a partir da mente e do corpo. Quem vive no Espírito vê as coisas a partir da comunhão com Deus. Então ela tem um olhar espiritual para todas as coisas, porque ela anda em comunhão com Deus. Eu vou dar um exemplo para você. É como quando você tem aquele seu amigo de trabalho, você começa a ter muita amizade com ele, e de repente você começa a falar igual ele fala, a ver as coisas igual ele vê, a pensar como ele pensa. Quando você anda em comunhão com Deus, guiado pelo Espírito Santo, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então a maneira de Cristo enxergar e entender e interpretar as coisas começa a passar a ser a nossa maneira. Então a gente começa a andar pelo Espírito. Glória a Deus. Então a principal forma que Deus vai usar para se comunicar com você é através da palavra. Sabe quando você está ouvindo algo aqui que vai de encontro exatamente o que você falou com Deus lá na sua casa? Quem é esse? É o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo usa a palavra para falar com você. Nossa, eu estava conversando com esse assunto, de repente eu vim na igreja e o pastor falou exatamente o que eu estava falando, porque não é o pastor, é o Espírito. Fala assim: Deus usa a palavra para abrir o meu entendimento. Amém? Deus usa a palavra para abrir, para iluminar o seu entendimento, para que você passe a enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente. Então a principal forma de Deus se comunicar conosco hoje é através da palavra. Glória a Deus. Amém? Ó, João capítulo 15, verso 3. João 15, 3. João 15, 3. Ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho. Igor, eu pequei, eu falei, eu errei, mas eu pedi perdão a Deus e estou aqui ouvindo a palavra de Deus. O que acontece dentro de você? A palavra de Deus começa a limpar você. O que é limpar você? Tirar a culpa, a consciência do pecado, a mostrar para você que há um futuro para que você viva em comunhão com Deus. Aqui é Jesus falando com os discípulos, que a palavra do meu Pai, ela limpa vocês. Amém? Então o poder da palavra, a palavra tem o poder de limpar os nossos pensamentos, de nos trazer discernimento e clareza quanto às atitudes e às decisões que temos que tomar. Glória a Deus. Amém? Coloca para mim Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13. Outra coisa que a palavra de Deus faz, ela tira você das trevas e coloca você na luz. Tira você das trevas, ó. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que está vivendo lá uma vida sem Deus, fazendo tudo de errado, não quer comunhão com Deus, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Quem está guiando a vida dela é o espírito das trevas. Amém? Mas no instante que ela começa a ouvir a palavra de Deus, o que começa a acontecer? Fisicamente, igreja, ela está bem, ela está aqui, ela está sorrindo, mas espiritualmente o seu homem interior está nas trevas. Amém?
não vocês, mas a pessoa que está sem Deus. Então ela está nas trevas. Ela aqui fora ela está bem, ela está com saúde, ela está fazendo as coisas, mas interiormente está nas trevas. Quando ela abre o coração e começa a ouvir a palavra de Deus, espiritualmente ela é tirada das trevas e levada para o reino da luz. Ela espiritualmente agora, o homem interior sai debaixo do jugo das trevas e é levado agora para a comunhão com Deus. Agora ela começa a ter paz, ela começa a ter alegria, ela começa a se sentir bem consigo mesma, ela começa a ver um horizonte futuro na sua própria vida, começa a ter sonhos, começa a amar as pessoas, principalmente aquelas que não merecem. Um desejo de perdoar nasce no coração dela, significa que ela está debaixo do reino da luz. Estão entendendo? Então uma pessoa que para dar ouvido para a palavra de Deus, espiritualmente ela vai ser levada para o reino da luz. Glória a Deus, amém? E por que é muito importante uma pessoa dar ouvido à palavra de Deus e receber a palavra? Porque senão ela não consegue viver esse segundo passo que eu vou falar para vocês. Presta atenção, uma pessoa que não recebe Jesus, que não tem a palavra, ela não tem o Espírito Santo nela. Ela pode falar, Deus está aqui no meu coração, conversa fiada. Ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Ela tem o Espírito Santo ao lado, convencendo ela, não acusando, convencendo ela, ó, esse caminho não está certo, não vai por aí. Ela tem o Espírito Santo convencendo, mas não habitando. Quando a pessoa ouve a palavra e recebe, agora ela tem o Espírito Santo dentro. Fala assim, o Espírito Santo dentro. Só tem o Espírito Santo dentro quem recebe a palavra. A Bíblia fala que Jesus é a palavra, o verbo se fez carne. Quando você recebe a palavra, você está recebendo Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, compreenderam? Quero que vocês vão lá agora em Romanos, capítulo 8, verso 16. Primeira forma que Deus usa para falar com você é através da palavra dele. Quando você escuta, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A segunda forma que Deus usa para falar comigo e com você. Agora eu vou falar de pessoas que já entregou a sua vida para Jesus. As pessoas que já entregou a vida para Jesus, elas conseguem viver isso que eu vou dizer agora. Amém? Glória a Deus. Que primeiro você tem que entregar o seu coração para o Senhor. Vamos lá. Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Ó. O próprio Espírito. Que Espírito é isso? O Espírito Santo. Testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Agora Deus, quando quer falar comigo e com você, Ele não usa só sinais externos, mas Ele fala aqui dentro. Fala assim, no meu homem interior. Quer ver? Sabe quando você está diante da sua vida, acontece alguma situação e você quer tomar uma atitude, uma decisão, e de repente aquela luzinha vermelha pisca dentro de você. Ei, não faz. Você não escutou uma voz, mas veio uma intuição dentro de você. A galera costuma falar sobre a intuição de mulher e a intuição da mãe, né? Não vai não, que o que mãe fala acontece, sim ou não? E tem a intuição da mulher também. A intuição é algo do seu espírito, não da sua mente, não da sua alma, não das suas emoções. Quando você vai tomar uma decisão, você está com a razão, você está certo, e dentro de você acende uma luzinha assim, ei, não faz. Não, mas eu tô... Porque na mente é razão, alma, tô certo. No meu corpo, tô certo. Mas lá no seu espírito, lá no seu interior, aquela luzinha vermelha acende. Ei, não faz isso. Ei, não. Você não escuta uma voz, mas você ouve uma impressão lá dentro, dizendo para você não fazer. Já tiveram essa experiência? Sim ou não? Sim ou não? O que é isso? É o Espírito Santo aí dentro. É o Espírito Santo se comunicando. Quanto mais comunhão com Deus você tem, quanto mais você busca Deus em oração e adoração, mais isso fica claro. Estão entendendo? Amém? E ao contrário também acontece. Quando você vai tomar uma decisão, ou quando, e agora, será que eu devo ir? Será que eu não devo? E vem aquele sinal verde dentro de você. Lá dentro de você vem aquele sinal verde. Ei, vai, faz. Senhor, mas eu estou com medo, eu estou inseguro. Vai, eu sou contigo. Você sente dentro de você, Deus te impulsionando para aquilo, algo te puxando para aquilo. E isso é o Espírito Santo se comunicando. Igor, como que eu sei que não é de mim mesmo? Quando o Espírito Santo fala, tudo que Deus fala está alinhado com a palavra. Estão entendendo? Deus nunca vai falar para você machucar alguém. Deus não vai contra Ele mesmo para satisfazer as nossas vontades. Por isso que tem hora que a gente escuta a gente tem essa luzinha piscando aqui dentro, e muitas vezes vai ao contrário do que a gente está pensando. Porque na nossa mente a gente pensa se aquele é o melhor caminho. Quando o Espírito Santo fala aqui dentro, você... E agora?
tô com a minha razão, mas algo aqui dentro me diz para eu não fazer. Quem é? O Espírito? Aí é onde entra. Se você é guiado pelo Espírito Santo ou se você guia a sua própria vida. A Bíblia fala assim, ó: aquele que semeia na carne, da carne colherá morte. Aquele que semeia no Espírito colherá vida. Eu vou dar um exemplo aqui da Joyce. Mulher de Deus, a Joyce. A Joyce chega em casa brava, tá chateada com o esposo, fala: eu não vou fazer comida também. Se ele quiser, ele faz a comida, eu não tô nem aí. Tô dando um exemplo, amém? A Joyce não é assim não, a Joyce é bem ao contrário. E de repente o Espírito Santo pisca lá dentro dela: ei, não é assim. Ali a Joyce, ela está entre a vontade dela, a razão dela e o Espírito Santo. Se ela agir conforme a razão dela, ela vai colher consequências. Se ela agir com base no Espírito Santo, ela vai colher o quê? Frutos. Mas o meu esposo não está merecendo. Não importa, você está fazendo por causa do Espírito Santo, não porque ele merece. Estão entendendo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a maioria da vez que o Espírito Santo pedir para você agir em algo, não é por causa da pessoa, é por causa de você e de Deus. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa vem e machuca você, fere você profundamente. Essa pessoa não merece o meu perdão. Ela não merece. Assim como eu e você não merece o perdão de Deus. Só que a Bíblia pede para você ser semelhante a Ele. Assim como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos. Então andar no Espírito não tem a ver com as pessoas, com as situações, mas tem a ver: eu vou agradar a Deus, eu vou fazer o que o Espírito de Deus está me conduzindo, ou eu vou fazer o que eu quero, segundo o que eu estou pensando. Estão entendendo? Se você agir segundo Deus, Deus vai sustentar as consequências. Se você agir segundo você é responsável. Fala assim: agir, agora que indói do negócio, fala assim: agir pelo Espírito, vai na contramão do mundo. Por que viver pelo Espírito às vezes é um pouco difícil? Quando você está no meio de pessoas que não vivem pelo Espírito, porque vai na contramão. Alguém te deve, alguém te fez algo com você, você perdoa, você ama. Para o mundo é o que isso? Não, você está sendo besta. Não, você está sendo bobo. Sim ou não? Você ser honesto, você ser íntegro. Não, mas o patrão não está perto, pô. O patrão não está perto, o patrão não vai saber, pô. Vamos fazer aqui. O patrão não está, mas se eu ando pelo Espírito, o Espírito Santo que está comigo está. Então eu não faço por causa do patrão, eu faço por causa da presença de Deus. Estão entendendo? Andar pelo Espírito significa você tomar decisões e atitudes não por causa das pessoas e nem se preocupar com o que as pessoas vão pensar, porque a Bíblia fala que as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente, e aquele que não nasceu do Espírito, ele não entende nada, porque parece loucura, mas para aquele que está em comunhão com Deus e andando pelo Espírito, não é loucura, é sabedoria. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Imagine você pegar um homem viciado em droga, bêbado, um cara assim que bagunçou a vida dele, acabou com a vida dele todinha. E Deus pega ele, Deus fala: eu vou cuidar dele. E Deus começa a investir nele. Humanamente falando, não faz sentido. Quem você vai dar atenção para esse cara, velho? Esse cara teve um monte de oportunidade, teve tudo para ir para frente, e tá aí, ó. O que Deus faz? Eu vou cuidar dele, eu vou investir nele. Humanamente não faz sentido, e não é para fazer. Estão entendendo? Compreenderam? O amor de Deus supera as fraquezas humanas. Quando você anda pelo Espírito, você vai aprender a superar as fraquezas do seu irmão com você. Glória a Deus. Meu Deus. Então fala assim: o Espírito Santo, ele fala no meu interior. Então você escuta uma luzinha de fica, uma luzinha amarela, espera, não toma atitude, nem vai nem fica, não faz nada. É o Espírito Santo. Ó, coloca aí Eclesiastes 8:5. Coloca na versão NAA. Eclesiastes 8:5, ó. Eclesiastes capítulo 8, o versículo 5. Conseguiu achar aí? Sem pressão. Uma pessoa que anda pelo Espírito, ela tem algo diferente. O que ela tem? Ela tem sabedoria. Mas não é a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo é aquela malícia, aquele jeitinho. A pessoa que anda pelo Espírito, ela tem a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria proveniente de Deus, ela é diferente desse mundo. Ó, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum
mal. Fala assim, o mandamento. O que é um mandamento? O mandamento é aquele que observa e presta atenção no que o Senhor está falando com ele, no coração dele. Isso se diz respeito à palavra também. Mas o Senhor te disse algo em determinada direção que você quer tomar na sua vida. Aquele que guarda o que o Senhor está dizendo, esse não experimenta o mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Então o coração daquele que ouve a palavra de Deus, ele vai saber o tempo certo de se mover, de agir. Por quê? Porque quando for a hora dele mover, dele agir, o Espírito Santo vai sinalizar, ei, agora é o momento. Ei, agora fica, agora recua. Amém? Glória a Deus. Por que é importante você ouvir o Espírito Santo? Porque você não conhece o futuro. Eu não conheço o futuro. Mas Deus conhece e tudo está nas mãos dele. Então você não deve ficar pensando no seu futuro. Você deve pensar no que Deus está te falando agora. Deus falou que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Amém, Ele é poderoso. Mas o que Ele está falando agora no seu coração? Quando você fecha o seu olho, você começa a orar e coloca situações diante de Deus, o que Ele está falando para você fazer agora é o mais importante. Porque a decisão que você tomar agora vai guiar e ditar todo o seu futuro. Amém? Tem pessoas que se queixam assim, por que é importante você aprender a andar pelo Espírito? Porque tem pessoas que eles são cristãos, filho de Deus, nascido de novo, batizado, toma ceia, daqui a pouco estão dentro de situações que falam assim, meu Deus, por que Deus permitiu entrar nessa situação? Quando o Espírito Santo estava gritando dentro dele o tempo todo, ei, não vai, não faz, não é esse o caminho, mas ele é teimoso. Estão entendendo? Tem situações que Deus permite, tem situações que é você e eu que se coloca nela. Por quê? Por não ouvir o Espírito Santo. Quem guarda o mandamento, quem escuta o que o Senhor está falando, não experimenta o mal. Estão entendendo? Por quê? Porque o Senhor bem conhece o futuro. Então se Deus está te falando algo aqui, é porque Ele está te privando de algo lá que você não é capaz de ver. Só que a decisão ainda está nas suas mãos. Fala assim, Deus nunca vai decidir por mim. Por mais que Deus ama você, Deus quer ver você bem, Deus quer ver você e a sua família bem, as coisas prósperas, Deus não desce do céu e decide por você. O Espírito Santo, ele é o conselheiro, aquele que está ao seu lado. Mas se você vai andar segundo o conselho dele, é uma decisão sua, minha, nossa. Amém? Glória a Deus. Ó, Marcos capítulo 2, verso 8. Eu vou mostrar para vocês agora Jesus vivendo exatamente o que eu acabei de pregar para vocês. Jesus sentindo algo no seu espírito. Jesus sentindo uma incomodação, uma inquietação no seu espírito. Marcos capítulo 2, versículo 8. Jesus estava em um lugar para fazer o bem, para poder curar um homem e perdoar os pecados daquele homem. Estou falando um contexto para vocês. E aí alguns fariseus, alguns homens arrogantes ali que se diziam ser de Deus, pensaram na sua mente, pensaram consigo mesmo, quem é esse homem aí? Pensaram, eles não falaram. Quem é esse homem que tem poder para perdoar pecados? Quem é esse homem? O que esse cara está pensando que ele é? Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Olha o que Jesus percebendo, ó. Naquele momento, como Jesus sabia em seu, então não foi ninguém que falou para Jesus. Jesus percebeu no seu interior o que estava pensando e disse-lhe, por que vocês estão pensando essas coisas no coração de vocês? Jesus percebeu no espírito dele o que as pessoas estavam pensando no coração delas. Estão entendendo? Igreja, o que acontece dentro de você, se você não ouvir o Espírito Santo, vai refletir para o lado de fora. Sejam coisas boas, sejam boas decisões ou sejam ruins. Por isso que não importa o que está acontecendo, você sempre deve levar para dentro e perguntar, Senhor, qual o melhor caminho? Qual a melhor decisão a se tomar? Qual a melhor direção ir? E aí o Espírito Santo vai te ajudar dentro do seu espírito, dentro de você, no seu homem interior. Ele vai iluminar, te trazer clareza de que maneira agir, como agir, em que momento agir. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Ó, quero que vocês vão lá em Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1. Essa agora aqui é um pouco profunda, amém? Segura na cadeira aí, não dorme não, hein? Glória a Deus, amém? Quem está acordado aí? Glória a Deus. Fundo, fundo, Laís, para nós. Ó, agora que a gente vai falar um pouquinho profundo. Bem profundo, amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1.
O Espírito Santo ele nos guia através da palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia através do testemunho interior. Ele coloca aquela luzinha lá dentro de nós. E tem outra forma que o Espírito Santo nos guia, através da nossa consciência, através do nosso próprio espírito. Você é um homem feito de espírito, alma e corpo. O Espírito Santo vai guiar você uma vez que você nasceu de novo, através da sua consciência. Fala assim, a minha consciência não é a minha razão. Estão entendendo? Eu vou tentar dar um exemplo assim, bem chulo, assim, só para vocês entenderem. Alguém vem sei lá, um filho seu vai e quebra um negócio que você gosta muito. Naquela hora vem uma vontade de você ir lá e bater nele. O que você faz? Você segura e fala, não vou bater porque é uma criança. Isso é sua consciência. A sua razão e as suas emoções pularam. Mas a sua consciência disse, ei, tá doido? É só um negócio, esse é seu filho. Amém? Glória a Deus. Então, mente e razão uma coisa, consciência é outra. Sabe quando você está comendo aquele McDonald's? Aquela Coca-Cola, essa consciência fala para você, ei, cadê o suco natural? Você está se afundando no lanche. Sim ou não? Agora vocês entenderam, né? Mas nem uma caminhada, mas nem uma bicicleta. Consciência e não, eu vou comer só um pouquinho, mas não vou comer mais não. E a consciência fala para você, não, você vai comer hoje, amanhã, melhor você parar. Então a consciência fala assim, a consciência é o meu próprio espírito. A consciência é o seu próprio espírito, dizendo para você coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. Eu vou colocar um parênteses aqui, presta atenção. Digo a verdade em Cristo e não minto. Conforme a minha consciência confirma no Espírito. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que a consciência dele estava sendo guiada pelo Espírito Santo. Amém? Todas as pessoas têm a consciência guiada pelo Espírito Santo? Não. Como que um homem é capaz de tirar uma vida de uma pessoa e não sentir remorso? Como que o homem é capaz de violentar uma criança e não sentir remorso? Como que o homem é capaz de fazer um mal terrível e não sentir remorso? Coloca para mim Jeremias, capítulo 17, verso 9. Coloca a versão NBV. Como o homem é capaz de fazer atrocidades e não sentir nada? Ele tira uma vida e ele está conversando com você sorrindo e é como se não tivesse acontecido nada. Como que ele consegue ser tão frio assim? Como é que ele consegue ser tão mal, ao ponto dele fazer o mal e ele não sentir, aquilo não incomodar ele? Como que o ser humano é capaz de fazer isso? Jeremias 17, 9. Como que o ser humano ele é capaz de tamanha maldade, sem sentir nada? Ele consegue tirar uma vida e se deitar e dormir. Ele mente, ele rouba, ele engana, ele tira a comida de alguém e ele não sente nada. Para ele é normal. Normal, como se ele tivesse feito uma coisa normal. Presta atenção, Presta atenção. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração aqui é o espírito. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Então você olha para um ser humano, a pessoa que não tem o Espírito Santo, a pessoa que não tem Jesus. Presta atenção. Esse versículo aqui de Jeremias está falando de uma pessoa que ainda não recebeu Jesus. Então ela tem a mesma natureza de Adão. E a natureza de Adão era a natureza do diabo, a natureza maligna. Então você fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão boazinha. Ela é tão boazinha. Eu conheço uma pessoa que ela é assim. Ela é extremamente má, mas ela faz coisas boas. Estão entendendo? Que loucura é essa? Ela tem um coração mau, mas ela consegue fazer boas coisas. Porque ela faz até boas coisas, mas a essência, a raiz do coração ainda que não nasceu de novo é mal. Tem uma frase que diz assim, Deus, me livre da bondade das pessoas más e me livre da maldade das pessoas boas. Não, me confundi agora. Mas é a pessoa que ela é má, mas faz o bem. Jesus disse isso. Jesus falou assim, como que vocês sendo maus, vocês podem fazer boas coisas? Está falando para os fariseus. Porque o ser humano, igreja, não se engane. Por mais mas ele ajuda o pobre, ele dá um dinheiro, ele dá uma cesta básica, ele ajudou. Para. Vamos ser honestos aqui. Vamos ser sinceros. O homem sem Deus, o coração dele é mau, perverso. Isso quem diz não sou eu, é a pá.
Jeremias está dizendo que o coração do homem é maligno, terrível. O que é pior que o coração do homem? Terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Como que o cara é capaz de apertar um botão, cair um míssil numa cidade e matar milhões de pessoas? Crianças, velhos, famílias. Sim ou não? Vocês estão vendo as guerras aí. Como que o ser humano tem essa frieza? Ele sabe que um botãozinho que ele apertava com uma bomba vai matar todo mundo. Porque o homem sem Cristo, o homem sem o Espírito Santo, ele é mau. Ele pode ter boas atitudes, mas a essência e a natureza que ele carrega é má. Ele consegue estar falando bem aqui com você, daqui a pouco, quando vira, ele está tomando atitudes completamente ao contrário do que ele te falou. Esse é o ser humano sem o Espírito Santo. Esse é o ser humano que não nasceu de novo. Coloca para mim Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Então não espere coisas boas de uma pessoa que tem a sua essência má, porque ela vai fazer o bem até certo ponto. Ela vai fazer o bem, a pessoa, presta atenção, a pessoa que é, entre aspas, boa, mas não tem o Espírito Santo, ela vai fazer o bem até quando for cômodo para ela. Quando o bem que ela fazer para você tiver que arrancar algo dela, ela não vai fazer, porque ela não tem um amor sacrificial, ela não tem o amor de Cristo. Estão entendendo? Se o bem que eu te fizer, eu tiver que perdoar algo seu, mas eu vou perder com aquilo, eu não vou fazer, eu vou pensar primeiro em mim. Estão entendendo? Compreenderam? Mas Deus deu uma promessa, igreja. Calma, não se abata. Ó, Deus fez uma promessa. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito. Aqui não é o Espírito Santo. Aqui é Deus falando que colocaria um coração novo, um novo espírito, que pegaria um ser humano com um coração perverso, mal, arrancaria o coração perverso e colocaria um novo espírito, colocaria um novo coração. Ó, um novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. O que é o coração de pedra? É a pessoa dura, insensível. E em troca, darei a vocês um coração de carne, um coração misericordioso e cheio de amor. Põe o próximo. Porém, agora sim, e porém nesse coração novo que eu vou te dar, nessa nova natureza, o meu espírito, no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos. Então eu vou te dar um novo coração, vou colocar dentro desse novo coração a presença do meu espírito, e aí sim você vai conseguir viver e andar sendo guiado pela minha presença. Glória a Deus. E obedecer fielmente às minhas ordenanças. Qual é a ordenança de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Estão entendendo, igreja? Então só uma pessoa que nasceu de novo consegue ter a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Coloca para mim Romanos capítulo 2, verso 14. Romanos 2,14. E já está encerrando, ó. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuem ela. Põe o próximo. Está falando de pessoas que não têm Deus. Eles são guiados pelo que eles acham que é certo e o que é errado. Não, eu acho que isso aqui é certo, eu acho que isso aqui é errado. Ele não tem a lei de Deus, ele não tem o Espírito Santo. Ó, mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência. Os pensamentos deles, ora os acusando, ora os defendendo. Então fala assim, o Espírito Santo, ele não me acusa. O que muitas vezes você sente acusação? Não, mas você vai para a igreja, você fez isso. Não, mas você é em comunhão com Deus, você fez isso. Isso é a sua própria consciência. Igreja, o ser humano, ele pode, eu posso fazer algo aqui e esconder de você, esconder de todo mundo, mas não tem como ele fugir da sua própria consciência. Não tem como ele fugir da sua consciência. Estão entendendo? Amém? Então, uma vez que você nasceu do Espírito, a nossa consciência vai nos alertar quando a gente estiver fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra de... Porque quem está guiando a nossa consciência é o Espírito. Glória a Deus, vocês entenderam. Glória a Deus. Amém.
Então, é um guia seguro a nossa consciência, uma vez que a gente nasceu do Espírito Santo. Uma vez que você nasceu do Espírito Santo, é um guia seguro. Agora eu quero contar um negocinho aqui para vocês que o Espírito Santo falou comigo, ó. 1 João capítulo 3, verso 20. Esse aqui eu pulei. Esse aqui, enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo. Ele falou: filho, sabe por que muitos filhos não conseguem ter aquela convicção, aquela ousadia na oração? Ou para viver algo, assim, eu vou tomar uma decisão, eu vou ir para cima, porque eu sei que Deus está comigo. Sabe por que muitos filhos não conseguem ter essa ousadia? Olha isso aqui, igreja. 1 João, capítulo 3, verso 20. 1 João 3, 20. Por que eles duvidam ainda? Lembra que ele tem dentro de si a sua consciência. Ó, quando o nosso coração nos consciência, nos condenar, Deus, eu estou lendo no verso 20, né? Deus é maior que o nosso coração, e Ele sabe de todas as... Então, ó, você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo, e você tomou uma atitude que entristece a Deus. Você foi lá e pediu perdão a Deus, mas a sua consciência ainda está te acusando. O que você deve fazer? Crer. Crer que maior que a sua consciência é a graça de Deus. Põe o próximo verso. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos o quê? Confiança diante de... Você sabe que você vai orar, e aquilo que você falou com Deus, você vai ver a resposta. Você não tem dúvida. E por que vem a dúvida na sua mente? Será que Deus vai me responder porque eu fiz isso, isso e isso de errado? Será que Deus está comigo porque eu fiz isso, isso? Consciência, fiz isso e isso de errado. Agora quando você... Por isso que a Bíblia fala assim, que aquele que encobre os seus pecados, ele não prospera. Está em Provérbios. Aquele que encobre as suas transgressões e não confessa, ele não prospera. Ele não prospera. Mas aquele que a confessa e deixa, esse que prospera. Estão entendendo? Porque se a pessoa não colocou para fora e não deixou aquela atitude, a consciência dela vai ficar o tempo todo fazendo o quê? Martelando. Falando, não, mas você está errado, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E a menos que venha a graça de Deus sobre a consciência dela, ela não vai ter paz. Ela vai ficar atormentada na sua própria mente. Compreenderam, igreja? Sim ou não? Agora, se sua consciência está livre, você está em paz com você e com Deus, o que acontece? Sua fé funciona. Porque não tem nada que te acusa. Você sabe que Deus vai te ouvir. Amém? Por isso que é importante todos os dias você falar com Deus. Todos os dias vocês somos sujeitos a errar, sim ou não? Então todos os dias precisamos da presença de Deus, da graça de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos acabando, vai lá em Hebreus capítulo 9. Fala assim, a minha consciência, ela foi purificada. Igor, antes de Jesus eu cometi pecados, falhas, coisas que ainda vem na minha mente, que me acusa, que eu me sinto mal. Uma vez que você recebeu Jesus, tudo que você fez no seu passado foi cancelado. Deus não é que nem aquela pessoa que fala assim, eu te perdoo, mas na meia hora eu pego aquilo que você fez e coloco na sua cara. Isso não é Deus. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Ele esquece. Para Ele é como se não existisse mais. Está escrito em Hebreus, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ponto. Amém? Ó, amados, Hebreus capítulo 9, verso 14. Hebreus 9, 14. Ó, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos a um Deus. Então está falando que o sacrifício de Jesus, entregue na cruz, quando o sangue dele verteu, todos os nossos pecados foram perdoados. O contexto de Hebreus está dizendo aqui que o sangue dos animais naquela época que era morto não tinha o poder de purificar a consciência. Agora o sangue de Jesus tem poder. Estão entendendo? Amém? Talvez você está passando uma situação, uma pessoa que você quer que se converta, que ela venha para Jesus. Ore por ela. Peça para Cristo derramar o perdão no coração dela. Tem pessoas, igreja, que ela não pisa na igreja, que ela não vem, porque a mente dela, já entra o diabo. A mente dela já acusa ela, e o diabo ainda continua, ela já está oprimida. Vem o diabo e termina de oprimir. E a pessoa se sente, não, eu não vou falar com Deus, eu não vou chegar até Deus, porque a consciência dela acusa ela. Uma pessoa que tem um vício, ela fala, não vou na igreja não. Quando eu parar de beber, quando eu parar o vício eu vou. Ela nunca vai parar o vício. Ela não vai, porque ela precisa de Deus.
Jesus veio não para os perfeitos, não para os santos. Eu vim para os pecadores. Eu vim procurar as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para aquele que erra, para aquele que falha, mas que quer a minha presença, porque eu que mudo. Estão entendendo? Ninguém tem o poder de mudar ninguém, só Cristo, só Jesus. Glória a Deus. Só Jesus. Nem eu tenho o poder de mudar. Eu posso mudar os meus hábitos e minha vida melhorar um pouquinho, mas sem o Espírito Santo eu tenho um hábito bom, mas a minha mente, a minha natureza ainda é maligna. Amém? Mas uma vez que eu tenho o Espírito Santo, aí a coisa muda. Glória a Deus. Vamos lá, agora a gente vai encerrar. Colossenses 3,15. A gente falou sobre Deus guiar você através da palavra. Quando Ele fala, Deus guiar você através do testemunho interior. Deus dá aquela luzinha. Deus guiar você através da sua consciência. Agora tem outra parte. Fala assim: Deus me guiar através da paz. Da paz. Sabe quando você vai tomar uma atitude e você não sente paz? Vamos lá. Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Diz assim, ó: que a paz de Cristo seja juízo no vosso coração, ou em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Então, sabe quando você vai tomar uma decisão, você vai tomar uma atitude, mas você não tem paz naquilo que você vai fazer? Ou alguma situação que você entrou e aquilo está trazendo uma inquietação. Às vezes a coisa é até boa, às vezes a oportunidade é ótima, vai dar tudo certo, a proposta é ótima, é maravilhosa, mas dentro de você, você não sente paz. Está tudo bem aqui fora, mas tem algo aqui dentro que está me incomodando, que me faz perder a paz. O que você tem que fazer? Opa, eu acho que é o Espírito paz. A paz de Deus. Você está em paz, porque Jesus nos deu a paz. Quando você começa a entrar em situações ou pensar em decisões que vai tirar você dessa paz, isso não vem de Deus. Jesus disse assim, ó: eu vim para que vocês tenham paz. Eu vos dei a paz que excede todo o entendimento. Então você não vai sentir paz, você já tem paz. Quando algo tira a paz, é que não está de acordo. Amém? Não se confunde. Eu senti paz. Não, paz você já tem que viver nela, porque Jesus te deu. Glória a Deus. Mas algo te incomoda, te tira essa paz aqui dentro. Muitas vezes contraria até as suas emoções. Você está bem, você está alegre, está tudo certo, mas algo lá dentro está me incomodando, está me tirando a paz. O que é isso, Senhor? O Espírito é o Espírito Santo. Ó, Isaías capítulo 26, verso 3. Fala assim: Deus também confirma. Quando Deus chama você para uma decisão ou para algo que é muito difícil você fazer, meu Deus, eu não vou ser capaz de fazer isso. Você fica enlouquecido com aquilo. Aí sim, Deus envia, você já está em paz, Deus envia uma paz sobrenatural. Eu vou dar um exemplo: você fez uma dívida aí muito grande para comprar um imóvel, algo muito grande. Você fala: meu Deus, agora como que eu vou pagar isso? Mas você fez de acordo com Deus. Quando você pensa naquilo, vem te roubar a paz. Só que você fez de acordo com Deus. Aí sim, Deus traz uma paz sobrenatural e você descansa. Lembra o que Jesus disse? Não andeis ansiosos ou preocupados com coisa alguma, porque o vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam. Glória a Deus. Compreenderam? Amém? Então quando você está dentro de situações que fogem do seu controle, que faz, entre aspas, você ficar aflito, perder a paz, entre aspas, porque a paz que Jesus nos deu, não tem como ninguém tirar, Deus traz uma medida a mais, e você sente aquele conforto, aquele consolo. Quer dizer, eu não vou fazer nada não, eu vou ficar em paz. E no momento certo, quando eu tiver que agir, quando eu tiver que tomar uma decisão, o Espírito Santo vai me dar clareza, e aí eu vou saber o que fazer. Glória a Deus. Tu guardarás em perfeita aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em. Amém? Então não tome atitudes, não tome decisões sem ser confirmado pela paz do Senhor. Não sentir inquietação. Estou bem, paz. Esse é o caminho. Mas é uma guerra, eu estou entrando debaixo de uma luta, o pau está quebrando, o teto está caindo.
Mas se Deus está guiando você, você vai ter paz. Só homens de paz vencem as guerras. Estão entendendo? Amém? Quando você está aflito, perturbado, ansioso, você consegue pensar direito? Consegue pensar? Não. Agora quando você está em paz, fica tudo claro. Sim ou não? Sim ou não? Eu adoro sentir essa paz. Você fica tão bem. O mundo está caindo, você, glória a Deus, aleluia. Porque você sabe que você está guardado em... Presta atenção aqui, ó. Tu quem Deus guardará em perfeita, assim, perfeita paz. Completa paz. Vamos lá, para a gente encerrar. O último verso agora. Provérbios 3:5. O último, prometo. Prometo agora, hein? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que é apoiar no meu próprio entendimento? Não use, presta atenção nisso, igreja, olha que pérola extraordinária. Não use somente as suas razões e os seus motivos, que muitas vezes são bons motivos para tomar decisões. Não, eu tenho uma boa razão, um bom motivo para tomar essa decisão que eu estou tomando. Não confie no seu próprio entendimento. Eu posso ter um bom motivo, eu posso ter uma boa razão, uma boa motivação. Senhor, eu devo fazer. Senhor, eu devo ir. Nada de errado me acusa. Está tudo certo. Mas é uma boa decisão? É uma boa escolha? É uma boa decisão? Está entendendo? Por mais que você tenha todas as razões, você não está confiando no seu próprio entendimento. Vamos pro próximo verso. Reconheça em... Igreja, olha isso daqui que extraordinário. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. O que ele está dizendo? Em todas as áreas da sua vida, se você não confiar no seu próprio entendimento, ainda que você tenha bons motivos, boas razões, antes de você tomar qualquer decisão, vim até mim, você vai ver da parte de Deus ele endireitando as suas veredas. Eu vou dar um exemplo. Eu vou tomar a decisão de me casar. Eu vou tomar uma decisão de abrir uma empresa. Eu vou tomar a decisão de separar a sociedade. Eu vou tomar uma decisão em cada área da sua... Eu vou tomar uma decisão com os meus filhos. Em cada decisão, em cada área, reconheça-o em todos os seus... Em todas as áreas da sua vida. Quando você reconhece o Senhor, Senhor, eu com base nessa razão, com base nesse motivo, eu vou tomar essa decisão. Em vez de você ir lá e tomar a decisão, você pergunta ao Senhor: Senhor, eu devo tomar essa decisão? Eu tenho as razões, eu tenho um motivo, mas é do teu agrado? O Senhor acha que é o melhor? E aí se ele dizer para você: não faça, não faz, porque no final vai ser bom. Ou se ele falar para você: vai que eu sou com você, a coisa vai ser boa. Porque ele vai guiar as suas veredas aqui aos caminhos. Glória a Deus. Amém. Compreender a palavra? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e convide o Espírito Santo agora. Convide o Espírito Santo. Fale para ele: Espírito Santo, guia os meus passos. Guia os meus passos, guia a minha vida, Senhor. Me ajuda a tomar as boas decisões. Me ajuda a caminhar segundo a sua vontade. Me ajuda, Senhor, a ver as coisas com os seus olhos. Eu não quero tomar as decisões de mim mesmo na minha vida, mas eu quero ser guiado pela sua presença. Eu quero ser guiado pela sua paz no meu coração. Fale para ele agora: Espírito Santo, guia os meus passos, guia a minha mente, guia o meu coração. Não deixe eu tomar decisões de mim mesmo, Senhor. Quanto mais comunhão você tem com o Espírito Santo, quanto mais você adora o Senhor, quanto mais você busca Ele em oração, mais sensível fica a sua consciência, mais sensível fica o seu coração para perceber aquilo que Ele está dizendo a você. Quanto mais você o adora com todo o seu coração, mais sensível fica o seu homem interior para perceber o que o Senhor está dizendo.
Com seus olhos fechados agora, ore ao Senhor. Esse é o seu momento com Ele. Será cheia. Agora é você e o Espírito Santo. Na glória de Deus, como as águas cobrem o mar, ao som da noite. Ore capassoria da luz. Será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da tua igreja. Com seus olhos fechados agora, se coloque de pé. Se coloque de pé. Juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala no trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos Entrando na sala. no trono. Ore alabalabalabalabalabalabas, surianda alabalabalabalabalabalabas. Entrando Na sala. no trono. Basurianda lamasurianda rebalabas. Ore capasurianda labasurianda lamas. O Espírito Santo vai vir sobre você agora. O Espírito Santo está aqui. Ele vai tocar você agora. Aleluia. Aleluia. Ore alabalabalabalabalabalabasurianda lamas. O Espírito Santo está vindo sobre você agora. E a partir de hoje você vai ter sabedoria nas suas decisões. Você vai ver a presença de Deus guiando as suas decisões. Você vai perceber a paz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento. O diabo não vai destruir o que Deus construiu. O diabo não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque a presença de Deus está sobre você. Conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra o som da Tua igreja. A sua casa vai ser um ambiente de paz, porque a presença de Deus está sobre você. Porque você vai ser um homem e uma mulher cheio de paz, cheio do Espírito Santo. Você vai ter sabedoria nas decisões. Você vai ter clareza e a presença de Deus vai guiar você. Você não vai tomar atitudes e decisões pela emoção. Você não vai tomar decisões pela razão. Você vai tomar decisões guiada pelo Espírito Santo.
Não tenha vergonha de falar com Ele. Não tenha vergonha de orar e de adorar Ele com o seu coração. Não se envergonhe da presença dEle. Sim, busque Ele agora. Ele é o seu amigo, Ele é o seu conselheiro, Ele é o braço forte, é Ele quem traz força, é Ele quem fortalece a sua vida, é Ele quem traz saúde e vida para o seu coração. Você não vai ficar triste, você não vai ficar depressivo, você não vai ficar escondido dentro de um quarto, não. Você vai sentir o seu coração cheio de amor, cheio de vida, cheio de paz, cheio de alegria. Não importa as tribulações, não importa os problemas, não importa as situações exteriores, pois o Senhor está dentro de você. O Senhor está com você. As situações exteriores não ditam o que acontece aí dentro de você. As circunstâncias do lado de fora não guiam a sua vida. As circunstâncias não têm poder. Quem tem poder é aquele que habita em você. É aquele que criou todas as coisas. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que trouxe a vida. Aquele que deu a existência ao ser humano. Ele habita dentro de você. O autor da vida está dentro de você. O Espírito de vida está dentro de você. Eu vejo pelo Espírito barreiras sendo quebradas. Eu vejo pelo Espírito grilhões sendo quebrados. Tudo aquilo que impedia você de buscar a presença de Deus, a partir de hoje está caindo por terra. Tudo aquilo que impedia você de ter uma comunhão com Deus, está caindo por terra. Nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nada pode separar você do amor de Deus. Do amor de Deus. Nada pode separar você. E o Espírito Santo essa noite vai sair daqui. Você e ele vão sair ainda mais íntimos. Você e o Espírito Santo vão sair ainda mais unidos, pois a presença dele está sobre você. Orianda la basuri, anda la masuri, ante de bala 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 bala.